Olá, aqui é Fernanda Signorini, pesquisadora corporal e mentora de métodos autorais. E hoje, queridas, eu estou aqui nesse ambiente maravilhoso para poder falar um pouquinho sobre por que é tão difícil você sustentar o seu próprio caminho. E eu escolhi esse cenário maravilhoso, que é aqui no Espinhaço. Quem me conhece sabe que eu moro no Espinhaço já há 6 anos, e esse era um sonho meu de ter a minha liberdade, de morar no meio da natureza, em conexão com a terra, e não deixar de fazer o meu trabalho, né? Então, foi através do meu trabalho autoral, foi através das minhas práticas e do meu método bem estruturado que eu consegui conquistar e sustentar principalmente esse caminho, né? Porque não acho que esse caminho é um lugar de conquista, talvez eu usei a palavra errada, mas é um caminho de construção, de manifestação, de ocupar o seu lugar mais autêntico e poder realmente viver os seus sonhos. Então, para mim, estar aqui todos os dias em contato com essa natureza maravilhosa, podendo ter a minha liberdade financeira, geográfica, continuando trabalhando com aquilo que eu acredito, falando sobre autoralidade, sobre expressão autêntica, não existe preço no mundo que pague o tamanho dessa realização. Então eu venho aqui compartilhar com vocês para que você também possa entender como realmente sustentar o seu caminho. Bom, primeiro eu quero saber, vocês estão gostando dessa série? Vocês estão gostando? Vocês estão se nutrindo? Me contem, curtam esse vídeo e me contem aqui também, tá? Bom, queridas, muitas vezes, né, começar um projeto novo ou fazer uma revisão aí na sua carreira e colocar em prática aquilo que você sempre sonhou, às vezes é difícil, né? Exige da gente um movimento de escolha, um movimento de finalizar ciclos para começar outros. Porém, o mais difícil deles não é nem começar. O mais difícil é sustentar, né? É realmente nesse ponto que a gente se desafia. Digo isso por experiência própria e por acompanhar tantas de vocês aqui. Quem me conhece sabe que eu trabalho com as práticas do corpo há mais de 18 anos. Eu sou bacharel em teatro com formação complementar em licenciatura em dança aqui pela UFMG, em Minas Gerais. E há mais ou menos 9 anos eu venho trabalhando com o meu método autoral, né? E há 6 anos conduzindo pesquisadoras que querem também desenvolver o próprio método. E eu realmente vejo isso, esse grande desafio para vocês, que é, Fê, eu fico muito animada, eu até marco, começo, faço, escrevo, porém passa um tempo e eu não sustento esse sonho, né? Eu desanimo, o que eu tinha planejado eu não executo, e isso vai se passando os anos, porém eu sempre retorno para esse velho e antigo sonho, que é trabalhar e servir o meu conhecimento com as práticas do corpo, com a dança, com algo que realmente me representa em essência, né? Porque quando a gente está falando de um método autoral, a gente está falando de se sentir representada dentro do seu servir. E quando eu estou falando de um servir autoral, eu não estou falando apenas de um trabalho, mas quase que de um modo de vida, né? Quase não, eu diria que, para mim, no meu caso, é colocar mesmo na balança o modo de vida que eu quero viver, né? O que eu quero viver na minha vida, o que eu quero construir, quais são os meus sonhos que eu quero realizar. E foi por meio e ainda continua sendo por meio do meu método autoral que eu consegui conquistar um terreno, que eu consegui construir uma casa, que eu consigo ter a minha liberdade geográfica, poder trabalhar com vocês pela internet, que é um dos meus das minhas linhas de trabalho, e trabalho presencialmente fazendo o meu planejamento de maneira independente, né? Então eu escolho onde eu quero ir, eu levo o meu trabalho, é aquela data, é aquela apresentação, que além de pesquisadora, para quem me conhece sabe que eu sou atriz, sou bailarina, tenho um espetáculo solo que eu rodo com ele. Então, queridas, eu quero deixar aqui no ar para vocês pensarem um pouco sobre isso. O que você deseja construir? O que você quer viver na sua vida? Né? E como é que o seu trabalho vai te levar e vai abrir esses caminhos? Porque quando a gente começa a parar de separar aquilo que você é com
aquilo que você serve no mundo, né? A gente entende que isso é uma coisa só, muita coisa muda. Né? A gente entende que você é o seu próprio método, que o seu servir é você também. A sua linguagem faz parte daquilo que você acredita e você age a partir daquilo que você quer construir, a partir dos sonhos que você quer realizar. Então é muito forte, é muito poderoso, tá? Então, simbora falar um pouco sobre esse caminho de sustentação. Vocês sentem isso? Vocês sentem essa dificuldade de sustentar diariamente o seu trabalho autoral, ou o seu sonho, ou construir aquilo que você deseja? Porque quando a gente fala de construção, a gente está falando exatamente de fazer um pouco todo dia algo que está te direcionando para esse lugar que você já visualiza que você quer chegar, esse lugar que você quer manifestar. E eu falo de maneira bem prática e material, materializada, né? Material mesmo, assim. Eu quero saber aonde que você quer morar, qual casa que você quer ter, quantas alunas você quer ter, quanto você quer ganhar por mês com o seu trabalho, né? O que é importante para você, seus valores, como que você quer gerir o seu tempo. Tudo isso é importante você pensar para que você possa entender como sustentar a longo prazo o seu projeto autoral, tá? Então, muitas pesquisadoras aqui que chegam para mim, elas até começam com muita força, tá? Vocês têm essa força, esse ímpeto, né? E aí, falando desse ano, esse ano do cavalo de fogo, eu tô falando, esse ano é o ano de manifestar, parar de ficar só mirabolando as ideias e começar a se mover na manifestação. E aí começam com esse fogo, começam a dar tudo de si nesse movimento, e aí às vezes se sentem extremamente cansadas, começam a duvidar do próprio caminho, falar, será que é para cá, será que é para lá? Porque foi muito depressa, foi muito cansada, não fez um planejamento estratégico, não dosou a sua energia para poder conseguir sustentar. E aí o que acontece? Começam a desistir, às vezes voltam atrás, às vezes falam, não, isso não é para mim, mas isso é uma ilusão. Né? Toda construção ela acontece em médio e longo prazo, você entendendo o que fazer um pouco de cada vez, todos os dias, toda semana, né? E aí eu já deixo aqui para vocês como um ponto central. O que é que você pode fazer todo dia ou toda semana em direção ao seu sonho, né? Então, primeiro é identificar que vida que você quer ter, né? Onde você quer morar, o que você quer fazer, o que te faz bem, o que te nutre. E depois entender qual é esse planejamento mais estratégico que você vai desenvolver para poder construir esse caminho. Um dos pontos centrais é você entender que quando você, às vezes você, pode ser seu caso, você já andou muito, já planejou muito e você não conseguiu sustentar, e aí você acha que é uma falta de capacidade. Então, eu já quero te dizer que não é falta de capacidade. Não tem nada a ver com capacidade, sobre isso que a gente está falando aqui. Na verdade, tem a ver com falta, primeiro, de estratégia e, segundo, estrutura interna e externa. Quando eu falo externa, estou falando de você montar seu método, de você ter sua pesquisa clara, entendendo o que você está fazendo. E quando eu falo interna, que é o que eu estou mais falando aqui nesse vídeo, é você almejar esse ponto de construção. É você entender aonde você quer chegar daqui a um ano. Onde você quer que seu projeto esteja daqui a um ano? E daqui 2 anos? E daqui 6 meses? Né? Então você precisa entender onde você quer chegar, porque senão você não consegue nem caminhar o caminho. Né? E é caminhando o caminho que se faz o caminho. Então é importante você ter essa consciência cada vez mais clara. Beleza, queridas? Bom, quando eu proponho para vocês terem profundidade naquilo que vocês fazem, para que você realmente veja o seu método como uma porta de sustento da sua vida, de fato, materializada, é muito importante esses 3 pontos que eu vou trazer para vocês aqui. Primeiro ponto é repetição, tá?
é muito importante que vocês entrem num loop de repetição, de falar sobre o seu trabalho, de falar sobre o seu método, de treinar esse método, de ficar boa na sua narrativa, de ficar boa em comunicar aquilo que você faz. Repetir, 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 sem pressa, tá? Sem pressa de resultado. Você vê que quando a gente tá mais desligada, assim, dessa coisa de resultado, e a gente está mais ligada nessa sustentação, mais rápido os resultados chegam. É impressionante. Outro ponto que é muito importante que vai mudar seu jogo é você começar a se posicionar, primeiro na sua vida. E esse posicionamento interno, ele tem a ver com isso. Onde você quer chegar, que sonho que você tem, o que você quer construir, o que você quer viver, quanto que você quer ganhar, né? Assim, aonde que você quer ir, quais lugares que você quer conhecer, com quem você quer trocar. Se posicione, se posicione. Não deixe que o vento bata e te leve para onde ele quer te levar, né? Esteja enraizada, ok? E outro ponto para você ter mais profundidade, escolha, escolha, saiba escolher. Se você consegue visualizar o que você precisa repetir e ficar boa, você consegue visualizar o posicionamento que você quer ter na sua vida, você realmente começa a ter mais consciência de escolha, né? Escolha. Saiba que quando você não escolhe, isso também é uma escolha. Então é melhor você sempre trazer esse aspecto. O que eu escolho hoje? Né? O que eu vou construir hoje? Seja pouco, seja uma palavra, seja uma, um pequeno pensamento. Né? Se ele está voltado para a sua construção, que você já fique satisfeita, porque você cumpriu a sua tarefa do dia em direção à construção que você quer fazer. Isso é muito gratificante, tá, queridas? Façam esse exercício. Isso mudou e transformou a minha vida. E transforma a vida das minhas alunas todos os dias. Quem é minha aluna e faz o acompanhamento comigo sabe o quanto que eu puxo vocês para a terra. Eu sempre costumo falar que eu sou uma ótima taurina para isso. Então, eu sempre estou puxando vocês para a realidade, para a materialização. Saia dessa subjetividade, saia desse lugar solto demais e começa a enraizar, e começa a escolher, e começa a trabalhar, começa a definir e cumpra aquilo que você está se comprometendo com você mesma. Né? Se movimente, esteja atenta, não deixe que os anos vá se passando e você vai dando voltas e voltas e voltas porque você não está conseguindo sustentar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, porque realmente a gente chega nos pontos assim de muita frustração, né? Eu já tive contato aqui com muitas alunas que estavam nesse ponto, Fê, eu tô a ponto de desistir do meu sonho. Eu acho que isso não é para mim, eu estou extremamente frustrada. E aí é muito mais fácil quando a gente está junta, é muito mais fácil quando eu puxo vocês, é muito mais fácil quando eu falo, olha, peraí, esse tipo de pensamento não. Esse pensamento aqui vai te direcionar melhor, você vai gastar menos energia com ele. Enfim, é para isso que eu estou aqui, né? Realmente para que a gente possa ir juntas, que eu possa ir acompanhando o seu processo de perto, né? Te dando esse direcionamento pelos passos que eu já passei, como eu contei aqui para vocês. Tem 18 anos que eu construo o meu sonho, porque quando eu decidi ser artista, não era uma tarefa fácil, né? E eu realmente encarei esse lugar e encaro até hoje todos esses desafios. E aí depois me tornei pesquisadora, né? Hoje sou mentora também. E esse é o meu papel, né? Pegar na mão de vocês para que você não vá sozinha, porque sozinha é muito mais difícil. Por isso que eu sempre falo, vamos fortalecer o nosso clã. Mande aí para as mulheres que você acredita que merece ter um trabalho autoral, que vibra nessa energia que a gente está construindo, que é uma linguagem mais autêntica, que é uma linguagem própria, que é acreditar no seu caminho a partir da sua autenticidade, a partir daquilo que você quer. E o céu é o limite, minhas deusas. Não existe limite. O céu é só depois, né, que é o limite depois que você desencarna. Porque eu acredito muito e vejo cada vez mais tanto a minha carreira crescendo, eu me tornando essa pessoa de referência no assunto que eu acredito, assim como as minhas alunas que estão vindo aí em diversos países, né? Hoje eu tenho alunas em mais de 15 países e todas estão ganhando destaques dentro da sua área,
né? Como eu falei para você, vocês têm que pensar nisso. Você precisa se destacar com o seu assunto autêntico e autoral. Sendo assim, deixo aqui o convite para você vir para uma sessão de direcionamento comigo. Ela é gratuita, então já faz esse movimento por você, já venha conversar comigo. Sem nenhum compromisso, eu quero te ouvir, conhecer o seu projeto e eu vou te mostrar o que você precisa construir para finalmente lançar o seu método e já lançar ele com sustentação, já lançar ele com direcionamento, já lançar ele com mais leveza, né? Porque você vai ver que quem já percorreu o caminho, né? E aí, quando eu mostro para vocês toda essa estrutura, mesmo que você não se torne a minha aluna, você já consegue ter uma nova percepção do caminho que você precisa construir. É muito mais fácil quando a gente está acompanhada, é muito mais fácil quando a gente escolhe bem com as pessoas que a gente quer trocar conhecimento, fazer intercâmbios ou ser guiadas por ela. E eu vou amar te receber, poder conhecer seu projeto e, quem sabe, te guiar nessa construção que é mais fácil do que você imagina, tá? É muito mais fácil que você imagina. Simbora e até o próximo vídeo. Beijo!